Rapaziada, sem rodeios, sem firula, sem conversinha. A Folha de São Paulo erra. Erra feio, erra muito, erra rude, mas erra gigante quando opta por uma orientação ideológica. Claro, as escolhas são todas de fundo ideológico. A escolha das palavras tem ideologia por trás. Quando, ao invés de batizar a PEC da transição de PEC da gastança, a Folha erra na sua orientação ideológica. Está muito claro que é impossível tocar o país com o orçamento apresentado por Jair Bolsonaro. Logo, a PEC aprovada pelo Congresso Nacional, tanto pelo Senado quanto pela Câmara, para garantir recursos para governar o mínimo possível, para tocar o mínimo possível de governo no ano que vem, para que se administre um país, não pode ser chamada de PEC de gastança. Mas é claro que existe uma escolha ideológica e, insisto, a Folha de São Paulo erra muito ao fazer essa escolha ideológica. Por quê? Galera, o orçamento apresentado por Paulo Guedes e Bolsonaro para o ano que vem é um lixo. Não serve para nada. Serve para rir, serve para a gente fazer piada, serve para a gente fazer troça. O próprio Jair Bolsonaro sabe que aquele orçamento apresentado, ele é incapaz de você dar conta do país no ano de 2023. Tanto é que ele próprio, várias vezes ao longo da campanha, o próprio Jair Bolsonaro prometeu que iria apresentar alterações, ou seja, PECs também, que mudasse aquele orçamento proposto. O Bolsa Família, ele falou que ia manter em R$600, que chamava-se Auxílio Brasil. Como que faria isso se apresentando de 400? Teria que apresentar uma PEC. Você ter o salário mínimo a R$1.400, como ele prometeu em debate lá da Rede Globo, naquele debate do segundo turno. Você teria que colocar, por quê? Porque a previsão não era essa. Então, assim, a Folha de São Paulo coloca a PEC da gastança numa clara escolha ideológica, numa perspectiva fiscalista que não dá conta das demandas reais, das necessidades do povo brasileiro de hoje, das demandas do Estado brasileiro, ou é PEC da gastança você prevê esse aumento de R$600 e garante um mínimo para a parcela paupérrima, para a parcela famélica do Brasil? Eu tenho a impressão que você falar que isso é gastança, primeiro, tem um fundo de perversidade nisso, é evidente. Segundo, é colocar o Excel acima da vida. Se as pessoas não estiverem vivas, se o povo brasileiro não estiver vivo, e aí por isso que eu falo que é uma perversidade nessa escolha da Folha de São Paulo, o que adianta o Excel funcionando redondinho ali, ó, zerado? E a gente sabe que o orçamento apresentado, insisto, por Paulo Guedes e por Jair Bolsonaro, era um lixo. A Folha de São Paulo parece que ignora esse fato e cai no conto, cai na conversinha Faria Limer de que alimentar pobre, que pagar residente dos hospitais universitários país afora, de tudo que assim, o orçamento apresentado não dava conta, a Folha de São Paulo cai na conversinha que isso é gastança. Não é. Isso é garantir o mínimo do funcionamento do Estado brasileiro. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 22 de dezembro de 2022, e eu começo com toda a humildade do mundo, convidando você que está pintando pela primeira vez aqui no canal, você que caiu por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, inscreva-se aqui no canal. Sim, muito obrigado pela presença. Ontem, batemos os 16 mil inscritos aqui, era a meta pro final do ano, cara, olha aí, com quase 10 dias de antecedência, como conseguimos bater essa meta. Muito obrigado a todas e todos que estão chegando aqui no canal, sejam bem-vindos. Os shorts deram um gás aí pesado das inscrições de vocês, agradeço muito a presença de todas e todos por aqui no canal. Claro, se você quiser me ajudar a manter o trampo por aqui, financeiramente mesmo, dá um realzinho, o seu suado realzinho para me ajudar no trampo aqui, será muito bem-vindo, agradeço de coração. Por isso, meu filho, minha filha, inscreva-se agora no Clube de Membros, a partir de R$3. 1, 2, R$3. Só R$3. Você se transforma em membro. Cara, eu preciso de muita gente virando do Clube de Membros, mesmo no valor mínimo de R$3, porque, cara, para dar uma graninha, 10 pessoas vira R$30. R$30 não, porque o YouTube ainda morde de 30%. Então, na verdade, quando 10 pessoas se inscrevem no valor mínimo, é R$20 só para mim. É muito pouco para você, representa muito para mim. Por isso eu preciso de todo mundo que gosta do trabalho aqui, se inscreva pelo menos essa taxa mínima. Tem outras categorias lá, claro. Claro, caso esteja com
algum conforto orçamentário aí, tem outras categorias e você ganha lives exclusivas. A partir do ano que vem a gente vai organizar melhor, isso aí vai ser no final de semana. Vamos achar um esquema que caiba bem na minha agenda e na sua para ficar bem para todos nós. Maravilha? Assim como preciso agradecer o patrocínio da Resitrate, empresa que apoia o trabalho aqui do canal, que é uma empresa goiana especializada que desenvolve sistemas para quem tem alto consumo de água. Precisa de um tratamento de água diferenciado, precisa de um tratamento de esgoto peculiar ali por conta do seu serviço. Gente que trabalha com grandes empreendimentos comerciais, com pequenas indústrias, grandes indústrias também. Gente que tem lava-jato, gente que tem lavanderia, enfim, qualquer empreendimento comercial ou residencial, claro, que tenha alto consumo de água, a Resitrate tem a solução perfeita para que você gaste menos e para você não tenha problema com o seu efluente, com o seu esgoto. Por quê? Porque a Resitrate coloca a tecnologia a serviço da sustentabilidade. Muito obrigado pelo apoio, Resitrate. Muito obrigado pelo apoio, você aí do Clube de Membros. Valeu mesmo de coração pela confiança no trabalho que desenvolvo aqui no YouTube. Agradeço. Calma aí. Agradecer ao Edivaldo José Rezende e ao Luciano Silva Campos, que se transformaram em membros do Clube de Membros. Muito obrigado, Edivaldo José Rezende, e obrigado, Luciano Silva Campos. Tinha separado aqui, tinha esquecido de falar. Na hora que eu fui entrar na pauta, que eu me lembrei. Eu vi hoje no Trend Topic, né, esses dois termos, né, PEC da transição, PEC da gastança. Lembrando que eu gravo hoje, 22 de dezembro de 2022, um dia após a aprovação em segunda votação pela Câmara dos Deputados da PEC da transição, que garante o início do governo Lula, porque o orçamento colocado anteriormente por Jair Bolsonaro não dava para começar a governar. Ou começaria com desgastes inacreditáveis, na verdade sabotando o governo que mal começou. Aliás, que nem começou ainda, quando tiver começado. Essa PEC deu possibilidade do governo engatar a primeira, sabe? Engatar a primeira e começar a andar, porque hoje o Brasil é um carro, velho, com os 4 pneus furados de punhal, assim. Você tem que trocar tudo para começar a andar. E esse dinheiro que o Congresso Nacional garantiu, ele proporciona o início de você ali trocar os 4 pneus, sabe? Colocar os pneus ali para funcionar, engatar primeiro e começar a andar. Sempre falo, lá em 2026, no final de 2026, a gente vai avaliar se for um governo exitoso, se for um governo fracassado. No momento, ele precisa governar, precisa começar um governo. E aí eu vi um tweet muito interessante do jornalista Camilo Rocha. Camilo Rocha é talvez assim da velha guarda, o maior especialista em música eletrônica da imprensa musical brasileira. Claro, como todos os jornalistas que começaram a trabalhar, como todos não, como uma parcela considerável dos jornalistas que começaram a trabalhar com cultura, acabaram migrando para outros campos. No meu caso, por exemplo, a minha intenção quando entrei no jornalismo era também trabalhar com cultura e acabei migrando hoje prioritariamente trato de política, embora também pegue sistemas afins aí de cultura, de esporte, que são meus interesses pessoais, mas é inegável que 80% do meu trampo, ele envolve política. Camilo Rocha também teve essa transição, embora trate mais de cultura do que eu, na proporção, né? Ele fez um tweet muito interessante. Estadão, PEC da transição, ou seja, a forma como o Estadão trabalha essa PEC, né? O Globo, PEC da transição. Veja, PEC da transição. Correio Brasiliense, PEC da transição. Estado de Minas, PEC da transição. Folha de São Paulo, PEC da gastança. Somo a isso um tweet da economista Laura Carvalho, que eu conheci também pelas pelas páginas, pelos textos publicados na Folha de São Paulo. Ela tweetou o seguinte, a Laura Carvalho: essa história de PEC da gastança reflete deixa eu começar de novo. Essa história da PEC da gastança reflete bem o quão tosco é o debate econômico no jornalismo brasileiro. Nenhuma saudade do tempo em que eu tentei, em vão, dar o mínimo de racionalidade ao debate sobre o teto de gastos nas páginas da Folha em 2016. Ela, de fato, sempre muito crítica ao teto de gastos e hoje, olhando em retrospectiva, ou seja, sendo um baita engenheiro de obra feita, ela estava correta, né? O teto de gastos não deu conta da realidade brasileira. Esse é o fato concreto, tanto que já foi estourado quantas vezes durante o governo Bolsonaro. O teto de gastos foi uma ficção transformada em PEC, em texto constitucional. Isso não existe e Laura Carvalho estava correta. Pegando esse aspecto do Camilo Rocha, de uma escolha da Folha de São Paulo perante outros órgãos também de perfil liberal, Estadão, o Globo, Veja, Correio, o Estado de Minas, a Folha de São Paulo radicaliza no discurso liberal nesse momento. Por quê? Porque PEC da gastança é uma escolha ideológica.
Quando a gente escolhe uma palavra para usar, você está dizendo, antes da palavra em si, a sua visão de mundo perante o fato. Deixe-me usar um exemplo drástico para que você compreenda. Nos Estados Unidos existe uma forma muito agressiva de tratar a população preta estadunidense, que é aquele termo nigger, né? Nigga, para usar a forma mais coloquial, mais de rua, nigger. É tão ofensiva que, quando se usa num filme, não tem termo na língua portuguesa para tratar uma pessoa preta, um negro, de forma tão ofensiva na língua portuguesa. Normalmente eles traduzem como crioulo. Mas o crioulo não dá conta, na nossa construção cultural, do quão ofensivo é, principalmente quando dito de um branco para um preto, o que a palavra nigger, niga, significa. Então você pode tratar um preto norte-americano, estadunidense, de nigger, niga, ou você pode tratar de afro-americano. Você está falando da mesma coisa, mas de estudo sobre a sua ideologia perante o que você pensa do racismo. A escolha da palavra determina a sua ideologia. E assim na vida toda. Toda escolha, cara. Quando você... Tudo é ideologia, velho. Tudo é política, cara. Tudo é política. Quem não entendeu isso, desculpa, cara. Não entendeu nada. Quando você escolhe usar PEC da gastança ao invés de PEC da transição, que foi o termo mais consensual, você faz uma escolha ideológica. O colunista da Folha de São Paulo, o jornalista Reinaldo Azevedo, ele escreveu um texto discordando da Folha de São Paulo, um artigo publicado na última sexta-feira, colocou que se chama o seguinte: chamava a PEC da gastança de PEC da responsabilidade orçamentária. Veja você que ele não é mais a escolha ideológica nem é de transição, ou seja, eu faço uma escolha pela responsabilidade orçamentária. Ele vai além de PEC da transição. Novamente, uma escolha ideológica. Quando você batiza uma PEC, um projeto de emenda constitucional, de alguma forma, você diz ali claramente a sua visão de mundo. O ombudsman da Folha de São Paulo, para quem não está ligado, o ombudsman é aquele cara pago por um órgão de imprensa, pago pelo patrão ali, pela redação, para fazer a crítica ao próprio jornal. O José Henrique Mariante, que é o ombudsman da Folha de São Paulo, o único da grande imprensa, e aí eu preciso aplaudir, elogiar a Folha, porque é o único jornalão que ainda mantém a figura do ombudsman. O José Henrique Mariante, que é o ombudsman da Folha de São Paulo, escreveu sobre isso. Escreveu sobre a demissão de alguns colunistas, claro, lamentando sempre a ausência de Jânio de Freitas, que é o decano do jornalismo brasileiro e uma das penas mais respeitadas do Brasil. Ele escreveu o seguinte: ele foi lá consultar, partindo do texto do Reinaldo Azevedo publicado na Folha, criticando a escolha de PEC da gastança, não colocando o PEC da transição, que rolou meio que um consenso na imprensa brasileira, e escolhendo o PEC da responsabilidade orçamentária, como o jornalista Reinaldo Azevedo fez. Ele consultou a Secretaria de Redação por que PEC da gastança. A resposta que ele teve foi a seguinte: todos os textos estão colados aqui na descrição do vídeo, viu? O texto do ombudsman, o tweet da Laura Carvalho, o tweet do Camilo Rocha, o texto do Reinaldo Azevedo, estão todos colados na descrição do vídeo aqui. Caso você queira se aprofundar, tá tudo aqui para você ler, na descrição do vídeo. A Secretaria de Redação da Folha de São Paulo explicou da seguinte forma a escolha pelo termo PEC da gastança. É um termo que reflete melhor o propósito da emenda, dado que ela ampliará o gasto federal no novo governo, comparável à PEC kamikaze do atual. Aí agora já a opinião do ombudsman. Reflete sensacionalismo afiançado apenas por bolsonaristas e pela parte hidrofóbica do mercado. Concordo inteiramente com o que ele colocou aqui. Critério bem diferente do adotado nas emendas do relator, já que o orçamento secreto, de acordo com o jornal, é impreciso. Veja você, o orçamento secreto, a Folha de São Paulo escolheu não tratar de orçamento secreto, emendas de relator. Novamente uma escolha ideológica, novamente uma opção por um termo que diz o que a família Frias, o que os donos da Folha de São Paulo pensam a respeito do objeto. PEC da gastança não é PEC da transição, nem PEC da responsabilidade orçamentária. Já o orçamento secreto não é orçamento secreto, é emenda de relator. Tudo é ideologia. E claro que eu acho que a PEC da transição ela é necessária perante o descalabro proporcionado pelo governo Bolsonaro. E aqui eu nem posso falar que a Folha não foi crítica ao governo Bolsonaro, porque foi.
mas parece que caiu no canto da sereia da Faria Lima. E olha, se tem um trem que a Faria Lima não entende, esse trem se chama Brasil. Eu quero saber sua opinião. Por favor, comentário na fita. Diga-me aqui embaixo o que você acha, diga-me aqui embaixo o que você pensa. PEC da gastança, PEC da transição, PEC da responsabilidade orçamentária, o que você acha disso tudo? Meu filho, minha filha, comentários na fita. Claro, chegou até aqui, joinha na fita, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora o seu like, like esperto, like maroto, like que fortalece. Muito obrigado pela presença de todas e todos. Sempre agradeço. E claro, amanhã, 9 da noite, tem live. Morgue Coça, a última do ano. Eu e Henrique Morgantini trocando aquela ideia esperta com você amanhã, sexta, às 9 da noite. E claro, quer me ajudar a fortalecer, manter o trampo aqui no canal. Já falei do Clube de Membros lá atrás. Tem o Valeu, aquela gorjetinha. Pay, valeu, gorjetinha na veia. E tem o Pix, que é pablocossa@gmail.com. Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado e youtuber do Brasil. Meu filho, minha filha, criador de conteúdo agora é assim. A gente pede o seu apoio, pede o seu suporte para que você nos ajude a continuar trabalhando aqui no YouTube. Maravilha? Rapaziada, uma ótima quinta-feira. Espero vocês amanhã às 9 da noite na Morgue Coça aqui no canal, beleza? E termino com um clássico. É nóis!